E aí galera, tudo bom com vocês? Viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já brincou de esconde-esconde? Aquela brincadeira em que um fica lá, tal, batendo cara e o outro tem que se esconder. Às vezes eu brinco aqui em casa com os meus filhos e é algo muito engraçado porque sempre que minha filha vai esconder num lugar, ela se esconde num lugar onde ela acha que ela tá, né, escondida. Onde ela acha que ela tá protegida, que ela tá que vai se esconder de mim. E é um lugar tão óbvio, às vezes é atrás da cortina, às vezes debaixo do cobertor e fica, sabe, aquele volume, aquilo lá, e todo mundo sabe que ela tá lá, mas aí a gente tem que fingir para que a brincadeira possa acontecer. Mas essa é uma brincadeira que, na verdade, é algo muito verdadeiro, porque a nossa tendência sempre é se esconder. Então a gente carrega em nós essa tendência em se esconder. Desde o princípio lá, quando Adão caiu, quando ele comeu o fruto, a primeira coisa que ele foi fazer, se esconder. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todas as coisas que a gente vai fazer, principalmente às vezes, na maioria das vezes na religião, o que a gente mais faz é se esconder. E existe uma figura, né? Vamos dizer assim, uma figura na Bíblia, que é o que? Jerusalém e Jesus no monte do Gólgota, na cruz. O que eu quero simbolizar com isso? Trazer um princípio, né, espiritual. Quando a gente começa a se agarrar muito na religião, muito, começa a entender que Deus está num lugar sagrado, tendemos a ir se fechar, se proteger, estar dentro de Jerusalém. Só que o cristianismo, Jesus veio para desconstruir tudo isso aí. É por isso que Jesus diz, quando os discípulos estão maravilhados com aquela construção, com aquelas construções de Jerusalém, os muros de Jerusalém, Jesus fala, isso aqui vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser tudo destruído. E esse tudo destruído traz um princípio para nós do que precisa ser destruído em nós. Vamos dizer assim, essa Jerusalém dentro de nós, esse lugar de proteção, esse lugar de religiosidade tem que ser destruído. E Jesus nos desafia a sair de Jerusalém e ir para o monte, e ir para o Gólgota. Então sai dessa região que você se sente protegido, sai dessa região que você se sente confortável com o seu Deus, e é lá que você acha que vai encontrar Deus, quando na verdade, para encontrar Deus de verdade, você precisa sair de Jerusalém e ir até o monte. Então você só vai encontrar sentido quando você sair de dentro do templo e começar a buscar Jesus aonde ele está, né, no lugar cumprindo o seu propósito, que é na cruz. No templo, na religiosidade, você não vai encontrar salvação, mas na cruz você vai encontrar salvação. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente tende a se esconder quando se sente com medo. E a cruz é um lugar de medo. A cruz nos causa medo. Sabe? Jesus na cruz, e sendo esse o propósito dele e o propósito nosso, Jesus fala o seguinte, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz é um lugar de medo. Porque muitas vezes vai ser dolorido, muitas vezes vai ser desconfortável, vai nos causar tristeza, mas é o propósito, né? Estamos caminhando para o propósito. E o caminhar para o propósito pode ser uma caminhada dolorosa. Porém, é na cruz em que realmente tudo é revelado. É na cruz em que o nosso propósito toma sentido. Quando, por exemplo, Moisés vai subir no monte, né? E a Bíblia diz que o povo pede para que Moisés vá lá, porque eles estão vendo lá os raios, trovões, né, relâmpagos, e eles sentem medo daquilo. E eles pedem para Moisés ir no lugar deles, né? Então, o lugar onde Deus está nos causa medo. Então a gente prefere ficar dentro da nossa Jerusalém, dentro daquilo que a gente entende como religião, entende como cristianismo, entende como salvação, entende como Deus e tudo mais, né? A gente tende a buscar esse lugar confortável para nós.
A gente tende a buscar esse lugar que nos protege, que nos fecha e que acha que não vamos ser atingidos, quando na verdade é fora daí em que vamos cumprir nosso propósito. E que nós possamos ser capacitados por Deus, que Jesus possa nos capacitar a buscar esse lugar. O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Parece que lá, né, lá na antiguidade, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, o salmista já podia contemplar. Ele olhava para o monte, ele já podia contemplar de onde viria o socorro dele. Então é de dentro de Jerusalém e olhando para o monte que nós encontraremos o nosso socorro. É lá no monte que está o nosso socorro. É na cruz que está o nosso socorro. É na cruz que está a nossa libertação. É na cruz que está o nosso sentido, o nosso propósito. Não é dentro da Jerusalém. Não é se fechando nesse lugarzinho de mediocridade, de religiosidade. É isso que eu entendo, então é isso que é verdade. Não, nem sempre. Né? Eu quero fazer um desafio para você hoje. Você está disposto a abandonar sua Jerusalém, abandonar esse seu lugar de conforto, naquilo que você entendeu, naquilo que você acreditou, talvez você aprendeu isso a vida inteira, a ir para a cruz. A cruz pode parecer desconfortável, mas sabe de uma coisa? O propósito da cruz é muito maior do que só Jesus morreu para nos perdoar dos pecados. Não. Ele tomou todas as nossas dores, sofreu todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades estavam sobre ele, e é por isso que ele pode nos curar. Então muitas vezes, tomando a sua cruz, seguindo em direção ao monte, olhando a Jesus, tendo-o como exemplo, e isso aí vai ser o que vai te dar azeite e vinho para sarar a ferida de outros, para ajudar outros, para capacitar, para consolar, para suportar, para dar suporte, né, a outros. Será que você todos os dias está olhando para Deus como quem pede proteção, se guardando dentro do muro, olhando para a Bíblia como um amuleto de proteção, deixando o Salmo 91 aberto lá em cima da sua estante, como se isso fosse te proteger? Se você quer se proteger, eu vou te falar uma coisa: saia para fora e se exponha. Esse é o verdadeiro cristianismo. Saia fora e se exponha. Esteja disposto a ir até a cruz, o lugar da vergonha, o lugar da humilhação, o lugar que Jesus sofreu. É lá em que eu e você devemos estar, para ter as nossas feridas saradas, a nossa culpa, né? O nosso pecado perdoado, para que nós possamos perdoar e sarar outros. Esse é o nosso propósito. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!